Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer encontrar você aqui novamente. A gente fica muito feliz cada dia que temos essa oportunidade de encontrar com você. Cada dia onde nós podemos parar para juntos estudarmos a Palavra de Deus, onde nós estamos indo versículo por versículo, observando o contexto bíblico, observando o que de fato as Escrituras estão nos dizendo e procurando sempre que possível tirar lições para as nossas vidas. Eu quero te convidar nesse momento a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Dentro do nosso estudo que estamos fazendo em Atos, hoje no capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Atos 20, de 13 a 16, diz assim a palavra de Deus: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios e no dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia. Portanto, se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Nosso estudo de hoje é mais um texto e um relato histórico. Como eu disse, existem dias nos nossos estudos expositivos que fazemos em que nós precisamos passar por todos os versículos, e alguns dias são mais relatos históricos do que de eventos propriamente ditos. E aqui Lucas faz questão de relatar os dias de Paulo nesta viagem. Enquanto os amigos de Paulo partiram de Troade de navio, Paulo foi por terra até Assos, onde receberam a bordo Paulo, ali naquela cidade, e dali navegaram até Mitilene, como nós lemos, cerca de 80 quilômetros ao sul de Troade. Eles passaram de frente a Quios e tocaram em Samos e em seguida chegaram a Mileto, um porto a 50 quilômetros de Éfeso. Lucas descreve aqui também que Paulo não quis voltar a Éfeso. A sua pressa era para chegar a Jerusalém a tempo de participar da festa de Pentecostes, como nós lemos no versículo 16 do capítulo 20 de Lucas, de Atos, relatado por Lucas, não é? Lucas, é interessante observar algo que Lucas deixa entrever, é que Paulo quem tomava as decisões, não é? Sempre que Lucas relata, ele traz as decisões tomadas por Paulo. Paulo organizou a viagem a pé a Assos, Paulo decidiu não parar na província da Ásia, Paulo enviou um mensageiro a Éfeso para solicitar a vinda dos presbíteros a Mileto. Então Paulo liderava e os irmãos estavam juntos com ele naquela ocasião. Isso é bonito de ver, não é? Nós não vemos objeções, nós não vemos questionamentos. É uma equipe, estavam trabalhando juntos, mas Paulo tomava as direções, as decisões, e era acatada por todos os irmãos e todos estavam andando juntos. E eu louvo a Deus por essa unidade que nós encontramos aqui, e nós precisamos aprender isso, não é? Às vezes o Senhor coloca pessoas que estão ali para liderar, para tomar decisões, e nós, de forma muito sábia, nós precisamos entender e muitas vezes, ao sermos liderados, nós precisamos entender, existe alguém que está ali, está tomando as decisões, vamos juntos. É tão difícil quando você tem uma equipe que tem pessoas que estão ali só para complicar. Se você fala, vamos para cá, a pessoa fala, mas por que não vamos para cá? Não é? Vamos fazer assim, por que não faz assado? Existe uma equipe, e uma equipe precisa trabalhar sempre entendendo que decisões são tomadas. Paulo não era autoritário, mas Paulo estava liderando. E isso é perceptível na descrição de Lucas aqui no texto. E o Senhor escala, tem os líderes que o Senhor coloca, e a igreja precisa caminhar dessa forma, entendendo e seguindo e andando nessa liderança,
desde que essa liderança esteja andando dentro da vontade de Deus, não é? Nós não estamos falando aqui em seguir líderes heréticos que estão em pecados, que estão fazendo contra a vontade do Senhor, mas estamos falando em unidade de equipe, de caminhar juntos, sabendo do propósito e sabendo da direção de Deus naqueles fatos. Nós vemos aqui Lucas prontamente descrevendo a viagem. Paulo fez isso, Paulo decidiu isso, e ele estava junto, e ele diz, e nós fomos, e nós paramos, e nós falamos, e Paulo decidiu. É algo maravilhoso ver essa unidade, e como o Senhor abençoa, não é? A gente lembra de Salmo 133, que nos fala, onde há essa unidade, o Senhor derrama a bênção, não é? Onde tem esta comunhão. Então eles vão ali. Nós encontramos aqui Paulo, o capitão do navio, presumivelmente decidiu ficar no porto de Mileto por alguns dias para descarregar o navio. E durante esses dias, Paulo se encontrou com os presbíteros de Éfeso e lhes dirigiu um discurso de despedida. Paulo pensou parar alguns dias ali enquanto o navio era descarregado. O que Paulo faz? Otimiza o tempo. Chama alguns irmãos e vamos conversar. Vamos aproveitar o tempo, vamos compartilhar. A gente vive dias em que o tempo muitas vezes é tão desperdiçado, não é? As pessoas perdem tanto tempo à toa. Essas redes sociais hoje, infelizmente, roubam tanto tempo das pessoas que poderiam ser otimizados. Paulo nos dá uma lição de otimizar tempo, de usar o tempo com sabedoria, não é? De aprender a usar esse presente tão precioso que Deus nos dá, que é o tempo, com sabedoria. E Paulo faz isso aqui nesse momento. Lucas destaca ainda, relata, como Paulo ocupou as 7 semanas entre o Dia dos Pães Asmos e o Pentecostes. Eu gosto de ver a forma didática com que Lucas registra esses detalhes aqui no texto. Ele gastou 5 dias viajando entre Neápolis e Troade, no versículo 6. Ele ficou 1 semana em Troade. Depois ele levou 4 dias para viajar de Troade a Mileto, de 13 a 16. Gastou talvez mais 1 semana na viagem entre Mileto e Tiro. Isso já está no capítulo 21, versículos de 1 a 3. Permaneceu 1 semana em Tiro, capítulo 21, verso 4. E com paradas em Cesareia, precisava de pelo menos 1 semana para viajar até Jerusalém. Isso lá no capítulo 21, do verso 7 ao 15. Lucas traz um relato detalhado de como foi esses dias, não é? Essas 7 semanas do apóstolo Paulo. Sabe, exemplos de pessoas ativas, pessoas que são ativas na obra, que estão prontas para trabalhar, que estão prontas a servir ao Senhor, a andar em equipe, a sujeitar, a estar entendendo a direção de Deus, a visão que o Senhor tem colocado no coração da liderança, trabalham unidos, estão com propósitos, só pode receber e desfrutar das bênçãos do Senhor. Que nós possamos ser homens e mulheres que saibamos andar assim, servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria, trabalhando em unidade, tudo com um propósito para a glória de Deus, e certamente o Senhor derrama a sua bênção. Que Deus nos ajude, nos capacite a viver dessa forma e para a glória dele. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.